Olá, estudantes! Salve, salve! Tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Adley e na aula de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre os elementos de área e volume em coordenadas esféricas. E para começar, considere o seguinte problema teórico. Imagine que temos uma estrela que pode ser modelizada por uma superfície esférica e que nessa superfície esférica, em determinadas ocasiões, através de uma janela T, sejam emitidas partículas para o espaço. Essas partículas seguem a direção radial. Pois bem, qual é o problema que queremos resolver? Na verdade, são dois. Queremos encontrar qual é a área dessa janela e também, se conhecermos a sua espessura, qual é o volume limitado por ela. Então, você sabe calcular esses dois valores? É o que veremos daqui a pouquinho. Aproveite aí e, para não esquecer, se quiser, já deixe o seu like. Voltarei com você já já. De volta com você, estudante. E então, como resolver o nosso problema? Ou seja, como calcular sobre uma dada superfície esférica a área e o volume de uma determinada camada dessa superfície. Para isso, primeiramente, teremos que recordar como representamos um determinado ponto do espaço, digamos o ponto P, em coordenadas esféricas. Você se lembra? Então vamos lá. A primeira coordenada esférica que caracteriza a posição do ponto P é a chamada coordenada radial R, que é exatamente o segmento que une a origem do sistema de coordenadas até o ponto P. Lembrou-se? Qual é a segunda coordenada? A segunda coordenada esférica é a coordenada angular θ, que é medida entre a direção do eixo Z e a direção do segmento radial OP. Notando que θ pode variar de 0 a π radianos, de 0 a 180 graus. E, finalmente, para obtermos a terceira. Nesse caso, é necessário, primeiramente, veja lá, projetarmos o ponto B sobre o plano XY. E vamos encontrar o ponto de projeção B. O segmento OB valerá, então, observe, R seno θ. Note que temos um triângulo retângulo em B, cuja hipotenusa mede R, e o ângulo oposto ao segmento OB também é θ. Este ângulo, observe, é alterno e interno com θ. Portanto, segmento OB vale R seno θ. Agora, a coordenada angular φ, a terceira das coordenadas esféricas, é definida pela direção do eixo x e o segmento OB, que é a projeção de R no plano XY. Note que φ pode variar de 0 a 2π radianos, ou seja, de 0 a 360 graus. Muito bem? E então, conhecidos esses elementos, como calcular a área e o volume de uma porção da nossa esfera? Vamos considerar um elemento de área, que chamaremos de dA normal, exatamente por ser ele perpendicular à direção radial. Essa direção que contém a coordenada radial fura a nossa superfície com um ângulo de 90 graus. Então, chamaremos de dA, símbolo de perpendicular. Muito bem, é o nosso elemento de área normal. Como calcular a área e o volume dessa camada, que tem o formato aqui indicado? Para isso, vamos dar um zoom, ampliando e projetando a nossa camada dA perpendicular, como se vê na imagem 2. Note lá, primeiramente, para calcularmos a área, basta que conheçamos duas dimensões e multipliquemos essas duas dimensões do elemento de área para obtermos o seu valor. Para isso, vamos definir os seguintes pontos, MN e T. Note que MN é um arco e MT é um outro arco transversal a ele. Se conhecermos as medidas desses dois arcos, o seu produto nos dará o elemento de área que desejamos. Muito bem? Então vejamos lá. O arco MN
como obtê-lo? Veja, note que a projeção OB seria exatamente o raio desse arco MN. Então, o raio é R seno θ. E aqui temos uma abertura angular que pode ser avaliada no plano XY, através do ângulo φ. Essa abertura angular seria dφ. Portanto, o arco MN terá então um comprimento R seno θ, o seu raio, vezes dφ, a sua abertura angular. E agora precisamos do arco MT. Como fazer? Da mesma maneira. Note que MT implica uma abertura angular dθ. E o raio desse arco MT é o raio da própria superfície que estamos analisando. Portanto, esse arco MT tem uma medida, um comprimento R dθ. Viu aí, estudante? Então, agora conhecemos as duas dimensões transversais do nosso elemento de área. Portanto, o valor de dA será o produto dessas duas dimensões. Efetuando o produto R dθ vezes R seno θ dφ, vamos obter, então, o elemento de área dessa superfície. Então, teremos dA normal, ou dA perpendicular, igual a R² seno θ dθ dφ. Nossa expressão número 1. Exatamente como já disse, o produto dos dois comprimentos que nós identificamos. Muito bem? E agora, se quisermos calcular o volume dessa camada, caso ela tenha uma certa espessura, basta então conhecer o valor dessa espessura. Nesse caso, o valor dessa espessura é uma pequena variação na coordenada radial r. Então, é o nosso dr. E você se lembra como calcular volume? Então, temos área e a espessura da camada. O produto da área pela espessura nos dá o volume. Então, basta que multipliquemos R2 seno θ dθ dφ por dr. E com isso, então, obteremos a nossa expressão para o elemento de volume da camada da superfície esférica. Teremos dV igual a R2 seno θ dr dθ dφ. Nossa expressão número 2. E com elas, finalmente, então, poderemos resolver o nosso problema. Lembra lá? Como calcular a área dessa janela T? Será exatamente a integral de dA, a soma dos elementos de área, dos elementos diferenciais de área que nós identificamos. Portanto, o valor da área da janela T será a integral sobre T de R2 seno θ dθ dφ. Para calcular efetivamente essa área, ou seja, essa integral, lembre-se, as duas coordenadas que variam são as coordenadas angulares, θ e φ, significando que essa integral é uma integral dupla. Então, teremos que conhecer qual é a variação angular de φ e qual a variação angular de θ que contornam, que definem os limites da nossa janela T. Muito bem? E quanto ao volume, procedemos da mesma maneira. Então, o volume será a integral sobre T de dV. Lembrando que o elemento diferencial dV foi obtido pela nossa expressão número 2. Então, temos lá o volume da camada T, caso ela tenha espessura, será a integral sobre T de R2 seno θ dr dθ dφ. Expressão número 4. E note agora, aqui temos então a variação das três coordenadas esféricas. Então, trata-se de uma integral tripla sobre a região T. Além das coordenadas angulares θ e φ, será necessário que conheçamos a variação da coordenada radial que define a espessura da nossa janela. Veremos que essas relações têm importantes aplicações físicas. É assunto das nossas próximas aulas. Então, estudante, gostou do vídeo? Se sim, deixe o seu like, compartilhe e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Então, até a próxima aula e bons estudos!